Olá, seja bem-vindo a mais um encontro para o estudo da lição da Escola Sabatina. Será a lição número 5 e fala dos filhos da promessa. Quero convidar você a pensar no direto ao ponto e aproveitar bem o tempo da lição com seus alunos. Quando se trata do estudo da lição da Escola Sabatina, é importante que você exercite a capacidade de síntese, porque você sabe que o maior desafio na classe ainda é o tempo da lição. E quem não estuda, quem não prepara o tema da lição, acaba perdendo o tempo da lição. Nós temos alguns minutos para estudar a lição na Escola Sabatina, a cada unidade de ação, e você precisa ter uma estratégia de esboço, uma abordagem direcionada para que o objetivo seja alcançado de sábado à tarde a sexta-feira à tarde da lição. Alguns começam no domingo e descansam o domingo todo e não termina a lição nos próximos dias. Então exercite o poder de síntese. A Bíblia é um tesouro, a lição é uma ferramenta e você vai encontrar grandes oportunidades para compartilhar o seu aprendizado. Nessa semana eu quero compartilhar o aprendizado com vocês em alguns aspectos. Lembrando que o tema ainda fala sobre Abraão e o título da lição dessa semana, Filhos da Promessa. Eu chamo a atenção para vocês do verso áureo, verso para memorizar. É um verso que está contido em Mateus 28:20, é bem conhecido esse texto. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pegue o papel, pegue uma caneta, ok? Dê uma pausa no vídeo, se for o caso, e tente fazer o seguinte agora. Se eu tivesse que tirar duas ideias desse verso, quais seriam? Vamos lá, faça essa experiência. Muito bem, eu fiz esse exercício e consegui extrair dois pontos importantes a partir do verso para memorizar. Primeiro, ele diz assim, estou com vocês. Isso, portanto, envolve uma aliança em que Deus se faz presente conosco. Então, como o título da lição desse trimestre envolve aliança como uma promessa, essa promessa já nos garante a presença dele conosco. Então, o primeiro ponto que você pode abordar na lição, eu quero sugerir que você apresente ela em dois pontos apenas. O primeiro delas tem a ver com o estou com vocês. Aliança envolve a presença de Deus conosco. O segundo ponto tem a ver com até o fim dos tempos, ou até o fim do tempo. Isso significa aliança é uma promessa de Deus para conosco até o fim. Então, ele está conosco hoje e promete estar até o fim. Então, quando se trata de aliança, especialmente na lição dessa semana, você deve trabalhar esses dois aspectos. Deus promete estar comigo hoje e sempre. Ok? Vamos avançar então. Considerando a lição de domingo, você vai observar que ali, essa aliança Deus faz se colocando ou se autoafirmando como o protetor. E a figura que ele usa é de um escudo. Então, eu quero sugerir a você a perguntar na sua unidade de ação exatamente sobre esse tema, a autorrevelação de Deus. Como entender essa comparação? Ele diz assim, eu sou teu escudo. Quando se fala de escudo, como é que nós podemos associar essa figura à pessoa de Deus? É um bom tema para você compartilhar na classe. Segundo ponto, lição de segunda e terça-feira, você pode abordá-las juntos. Tanto segunda quanto terça, apresenta Jesus como Salvador. Então nós temos aqui, quando ele diz assim, estou com vocês, ele está dizendo, eu sou teu escudo e eu sou teu Salvador. Essa é a ideia presente, ok? E você trabalha isso na lição de domingo, eu sou teu escudo, segunda e terça, eu sou teu Salvador. E aí vem a promessa do Messias. A questão que você deve perguntar na unidade para esse tema, o Salvador, é como todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão? A bênção da aliança é a salvação. Agora, como é que as famílias da terra seriam abençoadas ou salvas a partir dessa promessa feita a Abraão? Segundo ponto que você pode discutir na lição dessa semana com seus alunos. Muito bem, no segundo tópico, eu falei do primeiro tópico, que a aliança envolve a presença de Deus conosco hoje. E o segundo tópico, que tem a ver com as lições de quarta e quinta-feira, é a aliança de que Deus estará conosco sempre. Hoje e amanhã, sempre. Dentro dessa perspectiva, a lição de quarta-feira fala da grande e poderosa nação. Então, observe, Abraão era um só
Na última lição, você estudou isso, na lição da semana passada, ele foi fruto de uma promessa, a sua mulher era estéril, ele avançado em anos, mas dessa impossibilidade sai uma promessa de uma grande nação. Então é dentro dessa perspectiva que Deus se apresenta como aliança para o amanhã. Eu estou contigo hoje, amanhã farei de você uma grande nação. Então observe, essa grande e poderosa nação. Quais são os paralelos? Essa pergunta está na lição e eu acho importante você explorar. Quais são os paralelos entre o que o Senhor desejava fazer por meio de Israel e o que ele desejava fazer por intermédio de sua igreja? Deus queria realizar uma obra através de Israel e hoje ele quer realizar através da sua igreja. Então explore isso. Quais são os paralelos? Que obra é essa? E finalmente, a lição de quinta-feira fala de um nome engrandecido. Uma promessa feita a Abraão de que o seu nome seria engrandecido. E aí é importante você considerar uma abordagem que eu achei extraordinária na lição e que tem a ver com Babel e Emanuel. Olha só, a lição de quinta-feira. Engrandecerei o seu nome. Qual é a grande diferença entre Babel e Emanuel? Eu acho bom você explorar isso. Essa pergunta na lição é a pergunta número 8. Qual é a diferença entre Babel e Emanuel? Babel é confusão. Emanuel é Deus conosco. A diferença é que quando nós não temos Deus em nossa vida, o resultado é confusão, é Babel. Quando Deus está conosco, nós não vivemos uma experiência de Babel, vivemos uma experiência de Emanuel. Bem aqui, a lição começa a introduzir um tema que vai estar presente durante as próximas lições, justificação pela fé, e o conflito da compreensão com salvação pelas obras. Babel é um exemplo de alguém que tenta salvar-se pelas obras. Vocês conhecem a história de Babel? Nimrod tenta levantar uma torre que alcançasse os céus para se livrar de um possível futuro dilúvio. Mas Deus tinha feito uma aliança. E não considerar a aliança que Deus fez dá confusão. Observe, portanto, que a aliança que Deus estabeleceu com Noé é uma aliança que tem a ver com salvação. Aprendemos isso na última lição. Então, feche a lição. Olha, essa lição você fecha, mas ela não termina. Porque esse tema que iniciamos hoje, Filhos da Promessa, ele vai continuar na próxima semana. É uma extensão do tema. Você deixa apenas a seguinte frase para os seus alunos. E a compreensão. Você está vivendo hoje no estado de Babel ou no estado de Emanuel? Está fazendo a vontade de Deus ou está fazendo a sua própria vontade? Na próxima semana temos mais sobre esse assunto. Não deixe o tempo da lição passar sem que você chegue no Emanuel, senão vai dar confusão. Um abraço, que Deus te abençoe. Não esqueça, em casa você estuda, aqui na igreja você compartilha.